Se vocês forem me procurar depois desse episódio, meus amigos, eu vou estar morto, caído no chão, sem líquidos no corpo, de tanto chorar. Porque, pelo amor de Deus, velho, que episódio foi esse, velho? E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, porque eu estou muito bem e, ao mesmo tempo, meio mal, porque... Cá entre nós, que episódio foi esse de Violet Evergarden, meus amigos? Episódio de número 7, caramba! Pra mim, o episódio mais triste ao mesmo tempo, o episódio mais bonito até então deste anime, que caramba, vem me surpreendendo cada vez mais. Mas antes de começar de fato a review aqui, eu quero dizer que a animação desse episódio, inicialmente ela não tava tão bonita, mas assim... Foi melhorando ao longo do tempo, né? O traço tava bonito como sempre, tava perfeito desde o início, mas a animação não tava tão fluida neste episódio, né? Só que ao longo do tempo ali, ao longo do episódio, ela foi melhorando até o seu ápice, que foi ali a cena da água, com a Violet pulando e tudo mais, mas enfim, vamos pra review de fato aí. E o episódio começa ali com uma das autômatas, né, amigas da Violet, que eu esqueci o nome, indo assistir uma peça ali e tudo mais, e aí mostra que a Violet vai atender o mesmo cara que escreveu essa peça, é um autor famoso aí dentro do universo de Violet Evergarden, é um cara que escreve várias peças, vários espetáculos e vários livros também. Então eu fiquei curioso pra saber como é que ia ser esse serviço. Enfim, quando a Violet finalmente chega ao lugar onde o autor mora, a gente percebe que o cara é meio difícil de se trabalhar, né? Tanto que a Violet repete várias vezes, você é meio difícil. Justamente porque o cara é bêbado, o cara vive bebendo com garrafa de cachaça pra tudo quanto é lado, o cara é desse tipo, deixa a casa desarrumada, tudo jogado pra um canto pro outro. E a Violet acaba meio que cuidando dele. No meio disso, a Violet vai cuidando dele, vai cozinhando pro cara, vai arrumando a casa e até tira as bebidas dele ali, tipo, esconde em algum lugar, porque ela mesma disse que o álcool, ele... complica o trabalho dela, né? Mas enfim. E a gente percebe logo de início, quando a Violet chega, né, que ele olha assim meio estranho pra ela, como se ele lembrasse de alguém ao olhar pra Violet. E quando ela tá segurando aquela sombrinha, a gente percebe que realmente tem alguém na vida desse cara que usou aquele tipo de cabelo, tem uma aparência muito parecida com ela e que tem aquele estilo. Tanto que tem um certo momento onde a Violet tá segurando uma sombrinha lá, depois dos dois começarem a escrever e tudo mais, ela tá segurando essa sombrinha e ele começa a olhar pra aquilo e fala, não, velho, não é possível. Ele vai lá embaixo, tira a sombrinha, briga com ela e vai embora, tipo, aí ela começa a questionar, ué, o que você tá fazendo, cara? Por que isso tá acontecendo? O que eu tenho de errado? Então, quando ela finalmente termina de questionar ele, ele revela o passado, que, cara, sinceramente, pra mim foi o mais curto e ao mesmo tempo o mais triste até então já mostrado neste anime, porque, cara, que... Nossa, velho, que bad. A gente vê que a mulher dele morreu por causa de uma doença e que ele ficou só com a filha dele e os dois se mudaram pra casa de veraneio pra que assim eles esquecessem as más lembranças e tudo mais e recomeçassem a vida. Só que a filha dele sofria de envelhecimento precoce, então os dois eram muito apegados, só que ela acabou morrendo muito cedo. E cara, nossa, sério, você vê ele lembrando dela, você vê o apego que ele tem por ela, você vê que ela era só uma criança e que ela sofria de uma doença tão horrível assim. E morreu muito cedo, cara, então é muito triste. Você vê ele sofrendo com aquilo, tanto que a Violet se torna mais emotiva, a gente vê que ela tá mais emotiva aí ao longo dos episódios, só que agora ela chegou num ponto onde ela começa a chorar com uma expressão muito mais triste, sabe? Você nota uma tristeza no olhar dela, você nota uma tristeza na expressão dela, você nota tudo no rosto dela. Então você vê ela olhando pra aquilo ali, você olha pra ela e ela percebe que é uma situação muito parecida com a dela também, ficar longe de alguém que ela ama, perder alguém que ela ama, e é uma situação muito parecida, então você olha pra aquilo e fala, caramba, velho, só piorou a situação agora. Isso ela chega até a pedir desculpas pro cara, né, por fazer ele lembrar daquele passado dele e tudo mais, putz, a mulher morreu, a filha tinha envelhecimento precoce, era a única família que ele tinha ainda, então... Sabe, é um passado muito pesado e muito triste, é sério. Mas nisso os dois se acertam e continuam o livro. Ali é quando finalmente vem a cena mais bonita e triste desse episódio que, mano, sério, eu tô chorando até agora, se duvidar. Os dois estão escrevendo o livro ali e tudo mais, e é quando o cara ele tem um bloqueio criativo e começa a falar pra Violet o que ela tem que fazer pra que ele comece a ter ideias. E aí ele fala, ó, você pode ir ali do outro lado do lago, correr e, se possível, pular sobre a água. E aí eu fiquei meio tipo, pera aí, ela vai fazer isso mesmo? Ele vai deixar? E no caso ele começa a questionar, pera aí, eu mandei ela fazer isso de fato, ela vai fazer? E ela vai lá e faz, cara, ela começa a correr, pula
e começa a pular sobre a água. E eu fiquei tipo, pera aí, ela pulou sobre a água mesmo? E é quando vem a cena de animação mais bonita, né? Você nota tudo uma fluidez, a fotografia tava muito linda, enfim, foi uma cena maravilhosa e ao mesmo tempo a mais triste, porque quando ela pula, ele vai lembrando da filha dele aos poucos, desde o nascimento dela, desde quando ela era um bebê, até o seu último momento de vida por causa da doença dela. Então você olha pra aquilo e fala, meu Deus, velho, o que tá acontecendo? É sério, esse foi o momento que eu olhei e falei, não dá mais, cara. Eu desabei nesse momento, porque ele começa a lembrar dela, olhando pra Violet, começa a ver aquilo e imaginar a filha dele realizando o sonho dela de pular sobre aquele lago do mesmo jeito. Enfim, cara, é de uma beleza extrema e de uma tristeza extrema também, mas fazer o que, né? Mas enfim, com isso tudo que aconteceu e tal, a cena da Violet pulando sobre a água, ela começa a questionar porque ele tá chorando, e aí é óbvio porque ele tá chorando, né? Ele tá lembrando da filha, mas no fim o livro é terminado e ele agradece ela. Essa cena é bem interessante porque quando ele tá lá se despedindo dela, quando ela tá lá entrando no navio pra ir embora, ele fala o seguinte, obrigado por realizar esse um dia da minha filha, né? Porque ela disse, um dia eu te mostro como é, papai. E é justamente o que a Violet fez, né? Ela pulou sobre a água assim como a filha dele queria pular também, então a Violet começa a se questionar sobre isso, né? Tipo, um dia alguém vai fazer isso, um dia alguém poderia fazer aquilo, e ela começa a se questionar se ela realmente deveria estar viva por tantas vidas que ela já tirou. Vamos lembrar que a Violet realmente era uma arma, então ela matou muita gente, então quando ela começa a se questionar faz todo sentido e ao mesmo tempo é muito triste. E é triste justamente porque a Violet agora é muito mais sentimental, ela é muito mais expressiva e ela tem muito mais sentimentos alheios a certas coisas, ela é muito mais empática, então você nota vários momentos ali, quando ela se questiona, você nota uma tristeza muito maior sobre ela, um peso muito maior do que antes, justamente porque agora ela sente o que aquelas pessoas estavam sentindo ao morrerem nas mãos dela. Um dia eu farei aquilo e agora eu estou morrendo. E é justamente isso que a Violet se questiona, ela começa a olhar e falar, caramba, tinha alguém que, sei lá, poderia amar aquela pessoa de uma forma incondicional e agora eu fui lá e matei aquela pessoa com as minhas próprias mãos, o que eu mereço de verdade? Ela começa a se questionar se realmente deveria estar viva e isso é cada vez mais triste porque ela é mais emotiva agora, mas enfim, é uma cena bem pesada, mas é comum, né, em Violet Evergarden agora. Mas aí pra piorar a situação, né, a gente descobre ali que finalmente, né, o Gilbert está morto, pelo menos foi o que indicava, né, ali a Violet chega ali na cidade e tal, encontra aquela senhorinha que ela tinha encontrado no início do anime e começa a falar o que tá acontecendo e aí a senhorinha fala que o Gilbert ficaria orgulhoso, que ele descanse em paz agora. E é nesse momento que a Violet percebe basicamente, pera aí, ele tá morto então? É quando ela chega com Roddins questionando, com muita raiva mesmo, ela chega lá com Roddins e começa a perguntar pra ele se ele realmente está vivo, se o Gilbert está vivo ou o que aconteceu com ele, se ela realmente foi enganada por ele, se ele não teve coragem de falar que ele estava morto ou coisa parecida. Ela começa a chorar e o próprio Roddins percebe o quanto ela era ligada a ele de fato. Mas não só a própria Violet descobre a verdade, como a gente descobre a verdade também, né? Na verdade, não encontraram o corpo do Gilbert, só encontraram a Violet no lugar ali onde estavam os escombros e tudo mais, e encontraram a identificação do Gilbert no meio de escombros, mas não encontraram o corpo do cara, então deduziram que ele estava morto, e como foi um bombardeio, o corpo dele ficou em pedaços. E aí ficou nisso, né, mas não sabemos se ele tá morto de verdade, como não foi encontrado nenhum corpo, a própria Violet acredita que ele tá vivo. E bem, vamos torcer pra que esse anime tenha um final feliz, porque é tanta cena triste, é tanta cena pra fazer a gente chorar que eu já cansei. Mas enfim, fazer o que, né? Vamos ter que esperar aí até o próximo episódio pra descobrir mais sobre o Gilbert. E caramba, esse anime vem me surpreendendo cada vez mais. É um anime que eu esperava um pouquinho menos em termos de história, mas que acabou me surpreendendo. Então é isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado de fato deste vídeo. Eu espero que deixem um like também, que se inscrevam e que compartilhem, porque ajuda bastante. Mas é isso aí, pessoas, valeu, falou e até a próxima.